A gente já passou ali por uns pontos, né, anteriores, a gente já passou por webinar ali em questão ali de gerenciamento de endpoints, a gente já passou por questão do webinar de gerenciamento de identidade, né, gerenciamento de acessos da corporação em si, com a solução do PAN 360. E hoje a gente vai bater um papo sobre Active Director. Então, como aumentar a sua eficiência dentro do Active Director, como melhores práticas e dicas propriamente ditas. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Arthur. Eu sou supervisor de requisitos aqui na C-Software, incorporo ali o time de pré-vendas ali. Estou ali com a presença ilustre ali de um cara que tem um conhecimento gigantesco na área de TI, já está há 10 anos aí. E fale um pouquinho sobre você, Roberto. Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Bom, eu já trabalho aqui na C-Software, né, há mais de 10 anos, trabalho com os produtos da Managing, sou especialista, né, Managing hoje. E, bom, a gente já tem uma experiência grande com todos os produtos, a Managing, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, né, e o que a gente tem. Mas a gente já trabalha há bastante tempo com a parte do AD, com toda a parte de monitoramento também, toda a parte de suporte, implantação, treinamento, né, eu já trabalho com toda essa parte já há bastante tempo aqui na C, então a gente já tem experiência legal para falar aí, uma propriedade para falar aí sobre as ferramentas e o próprio AD. Né? Não, tranquilo. E tem experiência, viu? A C Software hoje ela está presente em todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal. A gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro. Somos a única distribuidora, né, Made in Indiana, que contém o suporte ali em português. Então, a gente tem o suporte em português e tem o suporte em inglês com a própria fabricante, né? E vamos falar um pouquinho sobre os nossos clientes do Brasil, que são muitos e muitos. Se colocar numa lista aqui, né, Roberto, não tem como colocar na lista aqui todos aqui, né? Aqui a gente tem alguns clientes de 2023, né? Não está a lista completa, mas são alguns dos nossos que nós atendemos. Então temos aí alguns exemplos, né? Faber-Castell, Banco Pan, Livelo, Harold, Unimed, Estônia, HD Seguros, dentre diversos outros, né? Que vocês podem ver na lista, e fora os que não entraram na lista também. Né? Então é um grupo muito grande, até porque a própria Managing ela tem uma gama muito grande de aplicações, né? Então a gente resolve coisas aí, né? A gente tem programas para resolver problemas de diversas áreas também, né? Exatamente. E puxando o gancho para a Managed Engine, a Managed Engine hoje ela é uma divisão da Azure Corporation, integra uma divisão onde ela busca especialmente gerenciamento empresarial. A gente está presente ali, a Managed Engine está presente em 190 países. Se você parar para pensar, né, Roberto, existem 195 países, somente 5 países não tem Estamos em a quase Managed todas, né? integrada. Está em Estamos em quase todas. quase todos E os tem, países, tem né? outra coisa aí, né? A gente colocou aí mais de 20 produtos. Na verdade, pessoal, são um pouco mais de 50 produtos que a Managing tem. Se for juntar com os produtos da Azul, né, que nós também representamos, aí já dá mais de 100, né, Mais de 100 facilmente. produtos. Então, assim, a gente colocou mais de 20, só para não ficar, né, muito desumilde. Mas temos aí realmente bastante soluções, né, para todos os tipos de problemas, todos os tipos de dificuldades que vocês podem encontrar no dia a dia da empresa, a gente consegue auxiliar, E principalmente são a parte de TI. soluções ali, Roberto, em diversas áreas, tanto o gerenciamento de operações dentro da TI, de infraestrutura, algo mais, gerenciamento de endpoints, e até mesmo você que apresentou há um tempo atrás, então a Onde gente teve gira... Foi uma bem bacana, apresentação né? esses dias, sim. Gerenciamento de serviço, gerenciamento de segurança. O nosso foco hoje, que é gerenciamento de identidade de acessos, a gente vai ter aqui. Então, a Medellín é a solução completa empresarialmente para o mercado. Então, a gente já tem soluções já prontas e que vão atender especificamente você aí, empresário. Ok? Isso aí. Vamos seguir, né, com a nossa agenda de hoje. Alberto, a gente vai seguir com as agendas um pouco mais voltadas ali para eficiência e importância, a manutenção do Active Directory, como que é importante a manutenção dentro do Active Directory, o impacto da não produtividade, né? Da não produtividade, o que ela pode causar dentro da sua empresa. E a gente vai trazer alguns tópicos ali de questão de manutenção e limpeza do Active Directory. E a Então, a gente prática já. também, né? Então Vamos a ter a gente já pega prática um gancho. também. Exatamente, já tem a parte. Mas deixa essa quietinha aí. Daqui a pouco a gente chega nela. Então, por que que a eficiência é importante no nosso parque? Então, Cara, a eficiência.
Pode falar. Pode falar. A eficiência é como você dita, propriamente fala, né? A eficiência é dinheiro. A eficiência é tempo de trabalho por horas homens. Então, você consegue ter um parque mais humanizado, né? Você consegue ter um parque de funcionários mais humanizado e que não sobrecarregue ninguém, não é? Isso. E é aquela coisa, né? Quando a gente libera o funcionário, principalmente os gerentes de AD, né? As pessoas que estão gerenciando AD, a gente mantém um fluxo mais eficiente para eles, eles vão conseguir fazer outras atividades, sejam atividades de limpeza, atividades de segurança, né? Que vão melhorar tanto a qualidade de vida deles, dos próprios funcionários que trabalham com o AD, como da empresa como um todo. O AD vai ficar mais rápido, tempo de resposta melhor, e o resultado disso tudo que você falou, dinheiro, né? Dinheiro é o A que importa. eficiência gera menos gasto, né? Então, no final das contas, o lucro aumenta. Aqui eu trouxe alguns gaps, né? Em se tratar do como que a eficiência pode ajudar, né? Dentro do nosso horário, dentro do nosso Active Directory, dentro do nosso gerenciamento ali. Então a gente tem agilidades, né? A gente tem uns pontos ali que são importantes para a agilidade dentro do Active Directory. Questões ali de autenticação de usuários, né? Saber quem está entrando no seu Active Directory, saber que se é de fato essa pessoa. Poder ali excluir alguns chamados de reset de senha. Então a gente tem ali esses gaps. E a eficiência também no rastreamento. Então, o rastreamento hoje é muito importante dentro da Active Directory. Por quê? Qual que é o grande gap? Ninguém sabe o que que acontece dentro da Active O que Directory. acontece, né? É, aquela coisa, né? O log do AD, ele vem por padrão dentro do event log do Windows, né? Então, os controladores de domínio, eles vão gerar o log do event log do Windows. Se você deixar no tamanho padrão, cara, ele vai gerar lá 512 MB de log, na versão mais recente, 1 GB de log, e isso aí dá o quê? Um dia e meio, dois no máximo. Então, o que que aconteceu há, sei lá, uma semana atrás? Não sei. O log girou, Exatamente. já era. E há Acabou. 6 meses, imagina Então, 6 meses atrás. O que que acontece há 6 meses 6 meses atrás? atrás a gente não tem. Né? Então fica muito difícil. Ou você vai gerar, por exemplo, scripts, né, constantes, diários, para puxar isso aí e gerar relatórios, ou você não tem visão. Né? E ainda tem os outros fatores ali, né, que a gente estava vendo, questão de usuário, o que, que o usuário está fazendo, né? Tudo isso vai na parte de log. E ali naquele slide anterior tinha também a parte de chamados, né? A questão dos chamados. Preciso. Quais são os maiores chamados que a gente tem hoje em dia, né? Dentro do ambiente de Self-Desk? Reset de senha, cara. Reset de senha e usuário trancado. Né? Tomei um lock, né? Então, cara, tem clientes nossos aí que reduziram mais de 50% de chamadas. Eles já falaram para a gente, olha, depois que a gente começou a gerenciar, né, a gente conseguiu reduzir mais de 50% de chamadas. Então, é importante você ter uma gerência de senhas para que o usuário não perca senha, né? E aí Exatamente. tem esses problemas. E aqui que vem a conformidade do Active Directory, onde você une todos esses ganchos que eu te falei. Desde a questão de conformidade, onde você tem a auditoria do seu Active Directory, desde a questão de gerenciamento, onde você consegue gerenciar tarefas repetitivas, consegue automatizar esses fatores, e também como proteção do seu Active Directory. Então, essa aqui se torna ali o círculo da conformidade do Active Directory. Então, ele vai trazer isso explícito para você ampliar a sua rede. Você tem um mecanismo de restauração do seu Active Directory, tem um mecanismo de recuperação, tem um mecanismo de gerenciamento e proteção do seu Active Directory. É, E a grande pergunta que não cala: você sabe o que aconteceu no seu Active Directory hoje? Vamos supor que você tem um parque enorme, você tem um parque gigantesco aí, de máquinas e de pessoas, né, de colaboradores. E como você propriamente dito, o event log ele sobrescreve não pelo tempo, mas sobrescreve pelo número de eventos. Se for gerado um número de evento muito grande, e muito extenso, como que eu vou saber? Chegou meio-dia, já sobrescreveu. às vezes acontece, às vezes acontece. Tinha um cliente nosso que o event log dele estava gerando tanto log que estava durando menos de 10 minutos. E aí, mesmo aumentando, ele aumentou bastante, né? Deixou alguns gigas para log, mesmo assim durava 10 minutos. E não tinha como, né? Ele saber que aconteceu algum problema, ele verificar, analisar, auditar depois quem fez uma mudança, né? Então, é algo que é necessário você cuidar, né? Os logs. Hoje em dia, a gente tem LGPD aí também, batendo na porta, né? Querendo saber quem que mudou o quê, quem que fez o quê, né? E temos as auditorias ah, mensais, semanais, tem algumas que são de 6 em 6 meses, que você tem que ter aquela informação, né?
Então, é muito importante. E hoje em dia é muito difícil fazer essa geração de logs e relatórios para buscar essas auditorias, né? Usuários que estão falhando senha, logon, troca de permissão, né? Troca de grupo, dentre diversos outros, né? Fica bem complicado. E não só, né? E não só ter isso explícito, também saber o que pode estar acontecendo, prevenir alguns gaps, né? Prevenir alguns possíveis incidentes acontecendo. Então, ter um monitoramento ali em tempo real, você saber o que eles estão fazendo em tempo real, saber, e também ter uma análise comportamental em cima disso. Então, tal usuário ele não loga ali dentre as 6 e as 8. Ó, dentre as 6 e as 8. Já o cara pega e loga ali meia-noite. Então, eu preciso saber ter esse compliance, essa análise comportamental em cima dele. E a gente vai puxar ali o que que essa má auditoria pode causar dentro do seu sistema. Então, o que que essa má auditoria ela vai causar ali tantos gaps ali em questão do ambiente de impacto, tanto em questão ali de segurança. Então, vamos supor, você não audita o seu Active Directory, o que que eu tenho ali? Eu tenho ali um consumo excessivo de recursos computacionais. Então, o que que é? São usuários que realmente já saíram da empresa, ainda continua ativo dentro da Active Directory, tem ali questões de seguranças que envolvem. Roberto, eu fui fazer uma consultoria em um cliente nosso, acredita para você ver, ele tinha um usuário que já tinha saído da corporação, mas há 5 anos ele ainda estava lá Nossa, com cara. senha nunca expira. Ele Falta de estava ativo. visibilidade, né, cara? Nossa. Não, Você e foi, imagina, né, o risco de segurança. Não pelo funcionário, porque assim, às vezes a gente sabe que existem funcionários negativos, mas não pelo funcionário. Até porque, por exemplo, alguém invade a máquina dele e rouba senhas, alguém consegue pegar essa senha via força bruta. Você não tem visibilidade de nada disso, a senha está lá ativa, né? Desprotegida, não tem ninguém usando. E pior, se o cara já saiu da empresa há 5 anos, ele também não vai dar conta que essa senha foi pegue por alguém, né? Porque se ele exatamente. está na empresa ainda, ele tem aquela opção de, ó, pô, espera aí, né? Notei alguma coisa diferente. Estão usando aqui minha senha, ele vai avisar. Mas se ele já saiu há 5 anos, cara, quem é que vai avisar, né? Então fica complicado essa falta de visibilidade. Então tem que ter Exatamente. visibilidade. E O isso AD é, isso é precisa de visibilidade. já é um ponto muito sensível na questão da segurança. Por quê? Vamos supor que ele está ativo ali 5 anos, mas pelo menos tivesse o MFA. Nem o MFA não tinha. Exato. Nem o MFA não tinha. Então, você está ali com o privilégio, domain admin dentro do Active Directory, com uma senha no que expira, isso é receita para dar caca. Se, claro, o usuário não Exatamente. estiver ali. E a gente tem aqui alguns pontos ali que tornam o seu Active Directory vulnerável. Pontos que você deve se atentar a ele. Então, como questão de políticas de senha fraca, a gente tem ali troca de senhas. Se não a troca de senha não for contínua, se não for periódica, igual esse caso, 5 anos sem trocar uma senha. Pensa só. Isso aí. Permissões excessivas em cima de usuário, ausência de auditoria. Isso aqui tudo é receita para dar uma caca. Permissão excessiva, né? Aquele bom exemplo. Quem é que reseta a senha para os funcionários? O estagiário. O estagiário lá do Service Desk, ele reseta a senha para todo mundo. Logo, ele tem que ser um administrador do AD. Logo, ele tem poder sobre o AD inteiro. Logo, ele é o cara mais importante da empresa, Ele o é o cara mais estagiário. importante da empresa. Ele é o cara mais importante da empresa. E outra Ele coisa, né? consegue Tem um acesso a tudo. intermediário entre a sua senha. Tem um intermediário entre a sua senha. Não é só você que sabe sua senha. Tem um cara que ele sabe a sua senha antes de você. Então, o cara pode ser o diretor da empresa. O estagiário sabe a senha dele. Se o estagiário for bom de memória, aí Não, sim. faz o que quiser, né? Tem o usuário de todo mundo na mão. E não só isso, né? Com essa permissão, o usuário de todo mundo na mão, ele pode fazer essa ação, a ação que ele quiser a qualquer momento, né? Ele pode Então, usar vou diversos pegar aqui de usuários. madrugada, vou de madrugada, resetar a senha e depois resetar de novo, já era, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Não, ninguém viu, porque a gente acha ele. Mas qual que é o Não, gato? Ele utiliza outras contas, né? exato, Então, exatamente. eu trouxe uma pesquisa aqui, de uma Universidade Federal de Santa Catarina, que olha que assustador, olha que assustador. 71%, o Brasil teve 71% mais ataque do que os Estados Unidos por falta de um duplo fator de autenticação. Por o simples fato de você ter uma validação a mais dentro do seu Active Directory, eles receberam ataques. E isso aqui foram o quê? 220 mil, mais de 220 mil ataques. Registrados, hein, Roberto? Registrado. Imagina o que não foi registrado. Por simples Exatamente. fato de uma Até isso o pessoal não vai ferramenta. contar, não.
Uma falta de MFA, cara. MFA hoje em dia, né, é algo que tem que ter adicionado, tem que estar lá disponível para todas as contas, bloqueando. Ah, não quero colocar o MFA na conta, coloca nas máquinas, então, pelo menos aquelas máquinas críticas, né? Tem que estar lá, tem que estar disponível. Tá aí, o fato, né? Qual é o país mais visado do mundo para ataques hoje em dia? É os Estados Unidos. E os ataques com sucesso que a gente está recebendo, né? A gente teve mais de 71% a mais só porque por falta de duplo fator de autenticação. Quer dizer, o pessoal está fazendo os ataques lá tem duplo fator de autenticação, vem aqui, aqui não tem. Eles conseguem quebrar a senha e entra. Né? É, Senha fácil. A gente viu, né? Quem é que viu essa semana aí o famoso 1, 2, 3 mudar aí no governo? Né? No Ministério da nossa, Defesa. eu vi essa A gente teve as reportagem, rapaz. notícias. Quem viu, viu. Então, é aquela coisa. O pessoal bota a senha fraca, a senha fácil, fica fácil de mudar e não bota o MFA em cima, né? Então fica muito fácil aí pro time O atacante, né? dos crackers aí entrar e sair destruindo tudo, né? Não, tranquilo. E dos pontos ali que a gente exemplificou, como a gente enfrenta todos esses desafios de uma forma única, de uma forma simplificada, de uma forma tranquila. A gente tem aqui a solução do AD360, que a gente puxa com o gancho aqui para resolver de fato cada problema exemplificado aqui, seja em questão de limpeza, seja em questão de auditoria. Então a gente tem aqui uma solução que ela é unificada, né? Então, tanto a questão de auditoria, gerenciamento e autoatendimento, que é o reset de senha, né? Já está tudo ali embarcado. A gente tem questões ali de proteção do Circuit Directory, a gente traz ali multifator, tanto para endpoints quanto para VPN, né? VPN utiliza tecnologia rádios, né? Tem ali a questão da conformidade, que é a auditoria completa do seu AD, quem fez, quem não fez, onde que tá, logou que dia, análise comportamental e automatização de tarefas, né? Isso. E aí, juntando tudo, né, aqui no AD360, a gente já tem uma visão completa. Essa auditoria vai permitir que a gente veja o que está acontecendo, né? A gente vai ter automações que vão rodar diariamente, até em 15 minutos, por exemplo, e vão fazer ações automatizadas descarregando, né, tirando aquela carga de trabalho do time do AD, liberando para fazerem outras atividades, tá? Vai ter toda a parte de conformidade, né? Então, como é que está como é que está a questão de quantidade de falha de logon, como é que está a quantidade de reset, como é que está a questão de segurança, permissão, etc. Tá? E ainda, né, de quebra, ainda tem aquela possibilidade de grande redução de trabalho para o time de Service Desk, né? Porque assim, o reset de senha, ele é uma tarefa simples, o unlock é uma tarefa simples que os teus times de suporte conseguem fazer. O problema é a É a quantidade. quantidade. Tarefa Você simples, ela pega é ali dois feita em 5 minutos. minutos no máximo, 5 minutos, 2. Agora você pega 500 senhas em 500 vezes 5 minutos, né? Isso jogando por baixo, né? E tem empresa aí que recebe muito mais do que isso, só de chamado de esqueci minha senha, preciso que resete para mim, né? Então, com a ferramenta de self-service, que a gente vai mostrar aqui hoje também, né, você tem essa possibilidade, você tem essa possibilidade de redução absurda. Né? Vamos lá para a tela? Vamos lá para a tela? Vamos apresentar na prática, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Expandindo aqui. Bom, pessoal, vocês já estão com visão da minha tela, né? Arthur, confirma para mim, por favor. Sim, sim, já estou com visão da sua tela, viu, Rafael? Beleza. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso AD360. Importante falar que o AD360 ele não é só uma ferramenta, na verdade ele é uma suíte, né? Então ele trabalha agrupando as nossas ferramentas, né? E dentro dele a gente tem as 3 ferramentas principais, que são as 3 que a gente vai ver hoje, né? Claro que a gente não vai ver tudo, a gente vai ver alguns pontos específicos, e se vocês tiverem, né, vontade, eu queria ver mais sobre as ferramentas, a gente pode agendar uma demo personalizada, a gente pode agendar uma POC personalizada, né, onde a gente vai ter uma visão maior do ambiente e mais funcionalidades que ele tem, além do que eu vou mostrar hoje. Então, ele é uma suíte, ele trabalha com as principais 3 ferramentas, que é o AD Manager, o AD Audit e o AD Self-Service. Importante dizer que essas ferramentas também podem ser adquiridas separadamente, tá bom? Mas, dentro do AD360, você consegue, né, indicar o que você quer de cada uma, né, quantidade, etc., tudo que você quer separadinho de cada uma,
para ter uma visão mais completa do ambiente. Então, eu recomendo sempre o AD360 nesse caso. Então, aqui essa tela inicial do AD360, ela já vai trazer uma visão de dashboard geral do meu ambiente. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo um dashboard rápido do AD Manager, que é a nossa ferramenta de gerência. Então, ele está trazendo visões de relatório de usuário. Tá? Então, quantidade de usuários, usuários inativos, usuários desabilitados, já traz essa visão rápida para a gente. Relatório de sistema, número de computadores, computadores inativos, computadores desabilitados, né? Ele já vai trazer uma visão rápida do meu ambiente. Eu vou ter outros dashboards disponíveis aqui, esses dashboards são personalizáveis, tá? Outros dashboards disponíveis, por exemplo, o AD Audit, né? Que ele vai trazer para a gente, opa, só logar de novo que ele me deslogou, ele vai trazer para a gente o dashboard de auditoria, né? Onde eu vou conseguir ter a visão, toda a parte de visão de auditoria. Então, usuários que falharam logon, né? Deixa eu carregar aqui, entrar lá de novo. Usuários que falharam logon, por exemplo, quem são os principais falhadores de logon no último dia, nos últimos 2 dias? No dashboard é um período curto, eu posso colocar períodos maiores também, editar isso aqui, aumentar a quantidade de tempo, né? Os gerenciamentos de conta que ocorreram e as quantidades, né? Depois eu posso clicar e visualizar os detalhes disso aqui. Os picos de horas de logon, por exemplo, os códigos de falha de logon, né? Então, ó, o pessoal está falhando mais porque está errando o password, né? Pelo menos no último dia. Mas eu estou também tendo falhas de usuário errado. Falha de usuário errado é legal prestar atenção, pode ser um ataque de força bruta, né? Logo de cara. Ele traz a auditoria completa, né? Então ele pega ali os comportamentos que você estabelece ali e já traz para você. Então fica não só torna mais simples a visualização, eu não preciso ser um especialista em Active Director, né? Igual no EventViewer, como ele traz ali mais de forma mais humanizada. Então fica Isso bem aí. mais simples a visualização. E temos também, né, para o AD Self-Service. Então, essa é a visão rápida, toda junta, né, dentro do AD 360, mas a gente vai, claro, conseguir acessar as ferramentas individualmente. Então, vamos começar falando do AD Self-Service, né? O que a gente tem dentro dele, o que ele proporciona para a gente, tá? Então, o AD Self-Service, ele vai proporcionar para a gente toda aquela parte de autosserviço do AD e também de MFA. Tem mais coisa? Tem. Ele vai fazer ações, por exemplo, de lembrete de reset de senha para os usuários. Então, olha, a tua senha vai vencer daqui 7 dias, a tua senha vai vencer em um dia, por favor, faça o reset, etc. Ele vai ter essas partes também, ele vai ter parte de usar agente, etc., que eu vou mostrar para vocês. Então, ele vai ter toda essa parte de controle. Como é que funciona? Né? E como é que vai funcionar? Em cima de políticas. O que são essas políticas? Eu vou criar regras, eu dentro dessas regras vou dizer o que você pode fazer dentro dessa regra. Então, quem faz parte dessa política aqui, eu só criei uma, né, só para o webinar, eu posso ter várias. Então, quem faz parte dessa política aqui vai poder fazer reset de senha, vai poder fazer desbloqueio de conta, vai poder fazer atualização de campos dentro do AD, campos específicos, claro, o administrador vai especificar. Então, por exemplo, ele pode trocar o endereço dele, ele pode trocar o telefone dele, né? Então, ele pode fazer essas atualizações de campo diretas dentro do AD, e ele pode também fazer a troca de senha da senha antiga e adicionar a senha nova. Como é que essa troca acontece? Como é que esse reset acontece? Temos duas formas, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu posso fazer esse reset via tela de lock do computador, então ele gera o botãozinho aqui, tá? Acabou Personalizado, eu aquela posso história. trocar o ícone, né? Acabou aquela história assim, ó. Ah, eu esqueci minha senha, eu vou esperar o pessoal do Helpdesk me É, retornar com a senha para me poder trabalhar. isso Acabou. aí, acabou. Então ele já entra aqui para a gente, ó, e você pode vir. Não, eu preciso resetar minha senha. Tá? Você vai vir e vai se identificar. A ferramenta vai pedir um segundo fator claro, né? Então vou colocar aqui o meu usuário, tá? Vou preencher meu captcha. A ferramenta tem em português, tá? Então ela tem várias línguas, português, espanhol, inglês, dentre diversas outras, tá? E aqui ele está me mandando o código de verificação. Pessoal, essa forma de verificação que ele está me pedindo aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, são mais de 19 que a gente tem na ferramenta. Então, a gente vai ter Google Authenticator, a gente vai ter Microsoft Authenticator, a gente vai ter o próprio aplicativo da ferramenta, onde eu posso usar impressão digital, se eu quiser, eu posso usar QR Code, eu posso usar um TOTP, eu posso usar um OTP terceiro, né? Então, são diversas ferramentas de segundo fator de autenticação que nós vamos poder utilizar. Exatamente. E você pode utilizar também mais de uma para validar, né?
Então, eu quero reset de senha, eu Exato. quero colocar mais de um. Não quero colocar só, por exemplo, o Google Authenticator. Eu quero colocar duas, três validações ali. Enquanto você está resetando a senha, você pode colocar de forma bem tranquila. Ali ele já vai se adequando às políticas que a gente já estabeleceu, né? Então, se a gente colocou política, tem que colocar um número numérico, um caractere numérico, ou algum caractere especial, ele já vai se adequando às políticas ali. E essas políticas é possível você habilitar a visualização, né? E também é possível você desativar essa visualização Isso de aí. forma simplificada. E o que é legal, a gente pode trocar as políticas de acordo com a nossa policy de quem que vai trocar a senha. Então, como eu posso criar várias políticas separadas para a troca de senha, a política de reforço, ela também vai ser diferenciada para cada grupo de troca. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de administradores, a senha tem que ser mais forte. Eu tenho um grupo de usuário comum, a senha não precisa ser tão forte assim. Né? Então, você tem essa opção, usuários administradores tem que ter 32 caracteres no mínimo, por exemplo. Né? Então, você tem essas opções facilitam bastante. Então, aqui, se eu colocar para reiniciar minha senha, ali eu já me identifiquei, coloquei o meu Google Authenticator, eu poderia ter colocado outros autenticadores, eu poderia ter colocado para utilizar até 3 autenticadores obrigatórios, por exemplo. Né? Eu poderia colocar, por exemplo, olha, eu preciso de 2 autenticadores, um vai ser o Google Authenticator obrigatoriamente, e eu deixo uma lista de outros que o usuário pode escolher que ele quer usar. Posso criar dessa forma. Né? Criar um obrigatório, criar uns opcionais, então dá para fazer tudo isso. Então aqui eu vou lá e vou reiniciar minha senha. Tá? Aqui provavelmente ele não vai dar, porque eu botei a minha mesma senha atual. Eu não queria trocar, mas ele redefiniu para a mesma atual, porque foi a primeira vez. Então, ele redefiniu a minha senha. Legal? Então, consegui ir lá e fazer a minha troca de senha. Tudo isso na minha tela de logon. Tá? Então, agora eu posso ir lá. Lembrando, tudo isso auditado. Quem trocou a senha, quem bloqueou conta, Tudo isso tudo isso auditado. você tem auditoria explícita disso. E outra coisa que ele já está me dando aqui. Vocês viram que eu loguei? Como eu estou na tela de lock, a gente ativou para qualquer tela de lock. Na hora do logon, ele pediu o segundo fator de autenticação. Eu coloquei o Google Authenticator também, só para facilitar, deixar mais rápido aqui e ágil a nosso webinar, tá? Para eu não precisar pegar 2 fatores diferentes, sair e pegar o e-mail. Mas agora, para logar na máquina, segundo fator de autenticação. Então, para qualquer máquina que eu for logar, tá? Eu, claro, tenho que ter o agente instalado, mas com o agente instalado, ele vai permitir que eu faça o segundo fator de autenticação. Então, como é que eu separo essas políticas? É sempre separada ou por grupo ou por OU. Eu posso fazer os dois. Então, aqui eu estou separando objetos teste. Então, todo mundo que está nessa OU de objetos teste cai dentro da minha política e todo mundo que está no grupo webinar também cai na minha política. Tá? Então, para bater nessa regra de política, né, para reset de senha e para webinar, já cai aqui. Outra coisa, como é que a gente vê? Vamos ver lá os fatores de autenticação, né, que eu falei para vocês. Ó. São A gente tem 19 todos tipos esses. ali, mais 19 tipos ali. É muita opção Tem que ali. falar que ele tem o personalizado, né? Então o personalizado ele deixa a gente Isso. jogar muito mais, tá? Mas ele vai ter lá, né? Como eu tinha falado, verificação, código de verificação de e-mail, ele vai ter perguntas de segurança, SMS, autenticação pelo Google Authenticator, Microsoft Authenticator, né? O MFA do Azure, o DUO, o RSA, rádios. Aí ele vai ter as autenticações pelo aplicativo móvel da própria ferramenta. Exatamente. A Então, própria por ferramenta lá eu posso tem usar um aplicativo móvel para isso, né? e vai permitir usar push, vai permitir usar impressão digital, QR Code, né, direto no aplicativo. Tá? Então são muitas opções. E lá dentro, né, do segundo fator de autenticação, eu vou ter a opção de segundo fator de autenticação para redefinição de senha, aquele que eu mostrei para vocês. Então, eu quero até 3 segundos fatores de autenticação. Tenho que dar 3 fatores de autenticação. Aí eu posso ir lá escolher quais que são. Nesse caso, como só tem 2 ativados, perguntas e respostas do Google Authenticator, ele não vai funcionar. Tá? Então, está com um fator de autenticação. Eu poderia deixar, por exemplo, o usuário escolher entre responder as perguntas ou usar o Google Authenticator, por exemplo. Mesma forma para MFA de endpoint. Também mostrei ali para vocês, né, quando eu estava na tela de lock, fui logar de novo, ele pediu para eu dar o meu MFA de endpoint, né? Então, basicamente, eu vou ter o MFA via Authenticator e uma coisa que é muito interessante para o MFA de endpoint. Não estou logado na internet, não estou com acesso ao portal do AD Self-Service do AD360. Eu consigo fazer o meu MFA? Sim, a gente tem o MFA offline. O MFA offline ele vai permitir que você faça logons, ele vai permitir que o administrador defina uma quantidade possível de logons que vocês vão fazer offline antes de obrigatoriamente ter que ir online. Por exemplo, eu posso dizer, olha, você pode passar até 7 dias fazendo logon offline antes de ser obrigado a fazer pelo menos um logon online
para zerar esse computador. Ou não quero fazer por dias, eu quero fazer por quantidade. Beleza. Você pode fazer até 3 logons online, por exemplo, né? Você pode fazer até 3 logons offline, e aí depois que você fez esses 3 offline, se você for fazer um logon de novo, ele tem obrigatoriamente que ser um online, né? Com contato, com acesso à internet para ele contatar o portal da ferramenta. Meio que se Tá? torna um mecanismo Então, ali de segurança mesmo do dispositivo, né? Então ele vai sim, embarcado com o tira aquele problema lá dispositivo. de, para eu fazer o logon, eu tenho que logar na ferramenta, porque antigamente o que é que eu tinha? Ou eu desligava o MFA, né, para o pessoal que não consegue conectar, então tinha que ser desligado, ou, e aí gerava uma falha de segurança, né, o cara puxa o cabo, loga e depois liga de novo, né, ou eu simplesmente não deixava ninguém conectar se eu tivesse desconectado, então, deu uma falha no roteador, deu uma falha de energia, o cara não conectava mais, né, então era um problema, a gente resolveu com o MFA offline. E para os MFAs de endpoint, ainda temos, né, o MFA do OWA e OWA. temos também o MFA para VPN, né? E O esse MFA da para VPN VPN está ele sendo funciona em cima de muito rádios. utilizado. Esse Muito da VPN a gente utilizado. está utilizando muito utilizado. Está sendo muito utilizado. Porque o O pessoal que pessoal tem hoje em dia em home home aí, ó, office, né? ou híbrido, né? O É, híbrido está utilizando muito. Ah, eu quero autenticar exatamente. no meu servidor? A VPN. Você entra na VPN, já pede o segundo fator de autenticação, você consegue trabalhar tranquilo. Exatamente. Então, assim, essas aqui são as nossas funcionalidades do AD Self Service. Então, muita coisa bacana para a gente seguir. Então, vou falar mais um pouquinho agora da parte de gerência, né? O gerenciamento de AD. Tá? Então, falamos a parte de self-service, e ali com aquela parte a gente vai reduzir bastante a quantidade de chamados, né? De reset de senha, troca de informação no AD, unlock, né? A gente consegue reduzir bastante, ele tem mais funcionalidades que aquilo, por favor peçam para ver a demo, que vai ser bem bacana, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho do AD Manager. O AD Manager, ele vai trazer para a gente toda a parte de gerenciamento do AD. Não só gerenciamento simples, né? Ele vai fazer todo o gerenciamento do AD, ele vai fazer delegação de função e ele vai fazer automação também, né? Dentre outras coisas. Então, o que é o gerenciamento? O gerenciamento ele vai permitir que, a partir da ferramenta, eu faça ações do AD. Então, as principais ações que a gente faz no AD com o usuário, computador, gerenciamento de grupos, gerenciamento de file server, permissão de file server, criação de GPO e gerenciamento de GPO, eu consigo fazer tudo por aqui. Mas eu não consigo fazer tudo só, por exemplo, com uma ação única. Eu quero fazer uma ação em um usuário, quero fazer um por vez. Não, eu consigo fazer isso em lote. Né? Eu quero fazer em 500 usuários por vez? Consigo fazer. Né? Eu utilizo planilhas para isso, planilha com os campos obrigatórios, né, que eu tenho que preencher para aquela mudança que eu quero, e a ferramenta faz tudo de uma vez só. Facilita demais a nossa vida. Tá? Além disso, tá? Além das gerências simples, eu vou ter também a parte de relatórios. E aí o que tem legal no relatório e por que eu vou mostrar o relatório para vocês antes de mostrar a gerência aqui. Dentro do relatório, tudo que eu faço na gerência, eu consigo fazer a partir do relatório também. Diferença dos relatórios. Esses relatórios, eles são relatórios de tempo real. Tá? Então, ele vai gerar para a gente os relatórios de visão de tempo real de como está o meu AD agora. Qual a permissão que o Joãozinho tem agora? Qual a permissão que a Exatamente. Maria tem agora? Né? Qual foi o usuário que foi criado por último? Quais são os usuários ativos e inativos agora? Né? E, em cima disso, eu consigo fazer as minhas ações. Então, eu vou gerar o meu relatório aqui. Estou gerando um relatório de todos Só muito os intuitivo, né? usuários. Imagina você pegar no Event View ali, essas questões ali. Não, é muito intuitivo a ferramenta, ajuda muito. A Exato, é questão do bem fácil. Você gerenciamento não é precisa muito ter tranquilo. aquele conhecimento fino do AD, né? Então você consegue já fazer direto por aqui. Então aqui, ó, beleza, gerei todos os meus usuários aqui, é um AD, né, de laboratório, então tem pouquinho usuário, mas ele já traz tudo para mim. Eu consigo adicionar e remover colunas nesse relatório com as informações, ó, cidade, comunidade, etc. O status, né, que eu já tinha colocado ali, o status da conta e por aí vai. Ele está trazendo tudo para mim. Então, contas habilitadas, ele traz tudo isso para mim. Então, ele já está trazendo para mim, olha, eu tenho esse usuário aqui, webinar AD360, por exemplo, né, que ele está habilitado. Não, eu queria desabilitar esse cara. Tá aqui, ó, eu já desabilito na hora. Desabilitei. Eu quero fazer outra ação com esse usuário. Posso fazer? Posso. Toda aquela lista de É. ações que a gente Olha tinha aquela no lista de ações tem gerenciamento aí, né? vai estar disponível. Tá? Então, ele está aplicando a mudança. Tá? E logo que ele finalizar, depois a gente volta aqui e visualiza que ele aplicou. Outra coisa que a gente vai fazer
eu posso criar o usuário, queria mostrar para vocês. A criação do usuário e também a modificação em lote, né, eu quero fazer modificações fora as que estão aqui, elas são feitas todas em cima de template. O template é uma configuração que você vai fazer uma vez, tá? Uma vez só, montei aquela configuração e eu vou poder reutilizar quantas vezes eu quiser. Para que a gente usa um template de criação? Ora, os usuários eles são diferentes. Os usuários de cada setor eles têm permissões diferentes, eles têm campos que têm que ser preenchidos que são diferentes. Né? Então, um usuário de TI ele tem certos campos e permissões. Um usuário do RH tem outros campos e permissões. Né? Um usuário do financeiro tem outros campos e permissões. Isso aqui Então, já eu fica crio esses pronto, né? templates, Fica pronto e está fica tudo pronto. setado. Ah, se eu quiser colocar ali 50 funcionários ali, eu só É pego só os dados seguir, fica pessoais e padronizado. marco. Né? E fica Exatamente, todo fica padrão. padronizado. Acaba aquele problema de o teu AD está todo fora de padrão, faltando campo, com informação desconexa, com letra maiúscula e letra minúscula, tudo diferenciado. Né? Então, dentro aqui dos templates, eu consigo adicionar. Né? Eu tenho as configurações gerais, eu tenho as configurações de conta, contato, exchange, criação da caixa de e-mail dele, tudo já de automático. Mas a gente pode simplificar também. Aqui para o webinar, eu criei um template simplão, né? Um template bem simples mesmo. Ele só tem o geral e a conta. E os campos obrigatórios. Então aqui ele está me dizendo quais são os campos obrigatórios, mas desses campos obrigatórios, vários eu coloquei como campos somente leitura. Por quê? Porque eles vão ser preenchidos automaticamente. Na real, aqui eu só vou precisar preencher o nome Olha que maravilha você dar essa e o opção de o sobrenome. RH preencher, né? Olha que Isso aí. maravilha. O RH chega aqui, ah, quero um funcionário novo. Então vai lá e preenche. Tá aí. Preenche. Né? Preenche para Isso mim. aí, o Arthur está falando, mas a gente pode fazer isso aí em cima de delegação. Né? Hoje a gente não vai. Delegação não, desculpa, workflow. Né? Hoje eu não vou mostrar o workflow para vocês, mas eu consigo criar um fluxo onde o teu funcionário do. Aqui, ó, já está pronto, tá? A senha eu já deixei pré-determinada. Né? As OUs e os grupos eu já deixei pré-determinados. Horário de serviço deixei pré-determinado. Os dados da conta eu deixei pré-determinados também. Ó, eu estou bloqueando de mudar. Né? Acaba com aquele estagiário poderoso, né? Não, não. Tá tudo pronto, o Acabou. estagiário não Acabou. O tem mais estagiário pode criar, acesso. pode E claro, criar um usuário, o estagiário pode criar um usuário e não pode mexer. Em questões de isso aí, atributo de conta, nada ele pode delegar, ele não pode mexer em nada. Ele, ó, exatamente. cria, não é possível que o estagiário vai errar, né? Cria o usuário seguindo o template X. E você pode também delegar os Exato, templates que não ele erra pode mais. utilizar, né? Não erra mais. E aí, bom, não recomendo, tá, pessoal? Mas eu deixei aqui como a conta, eu não coloquei dados de expiração, não coloquei que precisa trocar no próximo logon, mas é só para a gente poder usar esse usuário aqui na demo, tá? Então vou lá e vou criar o usuário, beleza. E agora ele está criando o usuário para mim, tá? Criou, pronto. O usuário está criado, o usuário já existe no AD, tá? Nome do usuário, né? Ele já gerou aqui para mim, webinar teste. E agora, se eu for lá nos relatórios de novo, vamos dar uma olhadinha. Todos os usuários. Lembrando, uma coisa importante, o relatório é tempo real, mas ele guarda o último relatório gerado, tá? Então, eu acabei de fazer a mudança, eu vou ter que gerar novamente o relatório, tá? Então, agora a gente tinha 116, né? Agora a gente tem 117 usuários. Eu acabei de criar um, Já está está aplicado aqui o dentro webinar. do. Agora eu tenho dois, ó. Eu tenho aquele que eu desabilitei e eu tenho o teste.webinar. E aí o SAM account nele, né? O SAM account nele é webinar teste. Ah, e esse nome aqui você preencheu? Não, ele preencheu automático para mim quando eu preenchi o template. Né? Eu consigo criar regras para esse preenchimento automático, personalizadas, inclusive. Tá? Consegue criar verificação de duplicidade, etc., para ele montar um usuário novo toda vez que for adicionado. Então aqui o usuário está desabilitado. Ah, eu quero fazer outra ação nesses usuários. Todas aquelas ações disponíveis estão aqui, ó. Reset de password, unlock de conta, perfil, atributos customizados, etc. Está tudo disponível para a gente, tá? Então, dentro do endpoint do Ad Manager, né, eu vou poder fazer também delegação de função. O que é isso? O estagiário ele não é mais um administrador do meu AD. Agora ele é um usuário comum e o administrador do AD é o usuário de serviço do AD Manager. Então, dentro da minha delegação, eu vou poder criar funções, né, para o meu usuário, que são funções bem granulares, tá? Então, eu posso É granularizar. mapeado todo o Active Directory, é mapeado todo o Active Directory. Agora, dentro do Active Directory a gente tem lá, ou o cara é super admin ou o cara não faz Exato. nada. Então, ele só pode fazer Aqui duas não. coisas. Ele só pode criar usuário um por um, não quero que ele possa criar usuários em lote, né? E ele só pode também fazer reset de senha. E dentro do reset de senha,
os campos específicos que ele pode usar. Por exemplo, ele só vai poder deixar gerar um password random, ele não pode digitar o password e nem deixar em branco para os usuários, né? Ele vai gerar um password random e esse password vai ser enviado por e-mail para o usuário. Ele também não pode colocar que o password nunca expira, né? E o password tem que ser Sim, trocado no no próximo. próximo logon. Pronto, está bloqueado, ele só vai poder fazer isso. Esse bloqueio de função, tá? O que, que ele pode fazer dentro da ferramenta, dentro do teu AD de fato, né? Pela ferramenta, eu tenho para tudo, né? Então, para gerenciamento de computadores, gerenciamento de grupo, a parte de relatórios, a parte de administração, tá tudo aqui. Eu consigo fazer isso aqui e eu consigo bloquear os templates que ele pode usar ou não, tá? Dentro da ferramenta a gente não vai mostrar hoje, mas como eu falei, a gente tem o fluxo de trabalho, né? O fluxo de trabalho é um mini helpdesk. Então eu posso colocar pessoas específicas, né? Geralmente os gerentes de setor, por exemplo, eles podem fazer solicitação, opa, contratei um novo funcionário, preciso adicionar permissão para os meus funcionários. Ele vai solicitar isso e ele mesmo vai preencher o que ele precisa. Isso aí vai passar num fluxo de aprovação, num Exatamente. fluxo de revisão, e estando aprovado, qual é a tarefa do administrador do AD? Só dar uma olhada rápida lá dentro e verificar Fazer se aquela está tudo revisão certo. e aplicar, né? Está Fazer tudo aquela certo, ele revisãozinha aperta o marota. botão, né? Ele só vai ter que apertar o Executa aí. botão. Apertou o botão, ele executa e já está tudo pronto. Mas o que eu queria mostrar Exatamente. para vocês agora, pessoal, só para a gente sair aqui do AD Manager, finalizar o AD Manager, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da automação. Cara, a automação é algo que vai facilitar demais a nossa vida, né, Arthur? Exatamente. A, Tarefa repetitiva, nunca mais. Exato. Nunca mais. Então, a automação ela vai trazer para a gente a possibilidade, né, de fazer ações, tanto ações únicas como ações sequenciais, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa automação que eu fiz aqui só para mostrar para vocês rapidinho, antes de mostrar ela rodando. O que, que essa ação faz? É uma ação que habilita usuários com o nome webinar. Beleza? Eu deixei prontinha só para a gente fazer. Então, vocês viram que eu criei o usuário webinar e desabilitei aquele outro que a gente já tinha. Eles estão desabilitados. O que, que essa automação vai fazer? Ela vai habilitar eles. Tá? Então, automação. Eu tenho 4 tipos. Automação para usuário, computador, grupo ou contatos. Essa é uma automação de usuário. Dentro da automação, eu posso escolher a tarefa que ela vai realizar. Então, eu tenho todas aquelas tarefas que eu tenho na gerência, eu tenho aqui também. Tá? No caso de escolher uma tarefa, é uma tarefa única, ele vai fazer só aquilo. Tá? Eu poderia escolher também uma política. A política vai ser uma sequência de tarefas. Eu posso criar uma política de férias, por exemplo. Então, o cara vai entrar de férias, beleza. Então, eu vou criar uma automação para desabilitar o usuário, mover ele para outra OU. 30 dias depois, o que, que essa ação, essa mesma política vai fazer? 30 dias depois? Habilitar o usuário de volta e mover de volta para a OU dele. Fácil, Exatamente. acabou. Eu não tenho mais aquela coisa de ficar lendo planilha, verificando se o cara foi e voltou, né, e tendo que adicionar. Eu E posso falar fazer com o só uma pessoal política também, né? e ele faz Se tudo de eles uma vez quiserem só. ver mais a fundo, né? Se quiserem ver mais a fundo a Isso questão aí. de automação, só agendar uma demo com a A gente agenda demo explica. aqui já tem. Então, Exatamente. essa automação que eu fiz, ela está habilitando os usuários de webinar. Como é que ela funciona? Ela está pegando em cima de relatório, tá? Então, nesse caso, ela está buscando o relatório de usuários desabilitados, ela está gerando um filtro para usuários desabilitados. Então, o logon name contém webinar. Se eu gerar o relatório, né, ele já vai filtrar para mim, eu consigo ter a visão. Inclusive, ela já rodou. O pessoal não está mais desabilitado. Eu vou mostrar para você que ela já rodou, tá? Então, eu consigo ter essa visão. Eu poderia criar para qualquer outra coisa, eu poderia adicionar mais filtros de i ou aqui, claro, para filtrar. Né? Então ele vai ter as várias opções. Quando foi mudado, ou office, né? Todos os campos do AD eu vou conseguir filtrar aqui dentro. Legal? É Ah, mas isso eu não aí. queria fazer uma automação baseada em relatório. Eu queria fazer uma automação baseado em banco de dados. Eu posso? Pode. Você consegue fazer integração com os diversos bancos de dados, consegue integrar com Microsoft SQL Server, consegue integrar com Oracle, você consegue integrar com ferramentas, né, de RH, De tá? RH Ah, eu quero diretamente. integrar com o Zoho People, com o Bamboo HR, com o Workday, né, que são ferramentas diretas do RH. Você integra lá, o RH já preenche os dados e você já faz a automação baseado nisso. Tá? E também consegue fazer integração com o arquivo CSV. Esse é muito legal também, porque, por exemplo, em cima de um arquivo CSV, se você quiser, você cria um arquivo, um PHP, né, um exemplo bacana que o pessoal usa, cria um PHPzinho de formulário, por exemplo, com os dados de um visitante. Né? E aí, esse visitante ele vai ser criado lá pelo pessoal da portaria. O pessoal da portaria vai, Exatamente. preenche o teu portalzinho, né? O portal preenche o teu arquivo CSV e toda entrada nova que tiver nesse arquivo CSV, a ferramenta automaticamente transforma num usuário simplão.
É um Vamos usuário ter básico qualidade com de pouco vida na TI, acesso. né? Exatamente. Agora, Acabou Roberto, já aquela que você coisa. falou que já a automação já rodou, vamos mostrar na prática, vamos lá para a Vamos lá, Deldit, vamos lá. vamos ver Eu isso vou aí cancelar aqui já. a atualização. Então aqui, ó, Vamos ele ver vai trazer dentro para da mim o Deldit já histórico, né, do que funcionando. ele rodou. Olha lá. Então tá trazendo aqui, ó, ele rodou hoje, né, 6h51. 6h51 por quê? Porque o fuso horário aqui está diferente, né? Então ele já traz a gente, já traz os requests que ele abriu, né, para rodar. Então tudo que ele rodou, os objetos que ele pegou, então ele traz para a gente. E se a gente for lá no relatório agora, todos os usuários e Exatamente. filtrar, Isso a gente... Tanto no relatório a auditoria também pega. do Ademand e Olha lá. quanto na auditoria, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos sair um pouquinho aqui do AD Manager agora. Vamos lá no Audit. O que é o Audit? Ferramenta de auditoria. O AD Audit, só carregar de novo aqui. O Deldit ele O vai AD, coletar ali os logs ali do Event Viewer e vai trazer essas informações ali de maneira humanizada. exatamente. E vai Não guardar, só trazer de importante, maneira humanizada, vai né? guardar, né? Ele vai Esse trazer para é você importante ali de forma demais. Ele ali. vai guardar. Eu vou pegar aqui para dentro. Ele vai guardar para a gente, né, esses dados. Então, o AD Audit, ele é uma ferramenta de relatório. Relatório, análise e alerta. Essa parte é boa. Então, Exatamente. ele gera o alerta. Então, putz, eu quero ter uma notificação se um determinado usuário importante, por exemplo, meus usuários administradores, começar a falhar muita senha de usuário administrador, eu tenho que ser alertado, eu tenho que saber. Então, ele gera isso. Então, ele vai gerar os relatórios diversos. Então, por exemplo, relatório de falha de logon. Né? Ele já gera para a gente pelo período que eu quiser. Né? Eu posso guardar isso aqui por 1 ano, por 3 anos, eu consigo auditar e saber, olha, o usuário X, ele falhou o logon diversas vezes. Ele está falhando porque está com o password errado. Né? Exatamente. Onde que Caso ele você falhou? não Em qual tenha. controlador de domínio? Em qual Exatamente. client ele falhou? A Exatamente. gente tem Caso o cliente tudo não isso. tenha ali uma política efetiva ali de bloqueio de conta, ele consegue saber quem está rodando boot force ali Consegue atrás. saber por Então aqui. você consegue Né? saber, você Então, consegue filtrar pelo identificar. password errado, ele consegue pegar tudo isso, ele já sabe. Né? Então, eu quero ver, por exemplo, atividades de logon de usuário, eu consigo visualizar. Não só isso, né? Não só logon, a gente tem diversos relatórios específicos para logon. A gente vai ter também toda a parte de AD Self-Service, local logon logoff, gerenciamento de usuário. Então, foi trocada a permissão, o usuário foi criado, foi desabilitado, o usuário tomou lock, o usuário tomou unlock. Eu tenho relatórios para tudo isso. Tá? Então, eu Lembrando, são consigo mais ter de essa visão. 180 relatórios ali prontos. E fora o que Isso vocês aí. conseguem customizar, conseguem agendar para cair todo mês Exatamente. para vocês em relatórios. Então, a ferramenta é bem completa em questão de auditoria. Grupos criados, grupos gerenciados, ele vai trazer tudo isso. Então, o usuário foi movido de um grupo para o outro, a gente tem? Tem, a gente tem tudo isso no gerenciamento de usuário. Né? Então, eu tenho toda essa visão. O cara recebeu mais permissão, eu tenho um relatório de permissão de TFS, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai ter aqui. Só que não só relatórios, né, esses relatórios mais simples que a gente tem aqui, né, que a gente consegue agendar, consegue visualizar e enviar, a gente vai ter também os alertas. Então, eu consigo criar regras de alerta para dizer, olha, bateu alguma coisa naquele relatório, bateu uma certa quantidade naquele relatório, bateu uma certa quantidade para usuários específicos naquele relatório, eu quero Bacana, gerar né? alertas. E esses alertas, eles são enviados por e-mail, podem abrir ticket e podem também rodar um script para você ter uma resposta. Né? Se você gerar um script de resposta, o alerta ele pode rodar esse script para você. Né? E já fazer a Exatamente. resposta automatizada. Outra coisa que a gente vai ter dentro do AD Audit, pessoal, é a parte de analytics. Ele consegue fazer toda a parte de análise comportamental. Ele vai usar o machine learning, né, Arthur? Vai usar IA. Exatamente, vai Então, usar a nossa querida IA para poder fazer comportamento dos usuários. Então, o usuário tá com má fé dentro da empresa, né? Começa a deletar arquivos e começa a fazer modificações, começa a alterar permissionamentos, a gente consegue saber. A gente isso. consegue saber também, o usuário, ele troca a senha, é, por padrão, né? Por default, ele troca ali entre 3 a 4 senhas por semana. Certo dia ele começa a trocar mais. Tem como você travar dentro da É, AD Self-Service, mas tem como você saber esse monitoramento para te gerar um o alerta horário sobre dele é isso, de né? manhã e ele está logando de Tá madrugada, logando de né? Então, madrugada. tudo isso a Então, gente tem a visão. Por exemplo, ó, hora de logon fora do comum, só para abrir aqui, ó, eu tenho 118 entradas, né, 118 detecções. Então ele traz lá para a gente a visão, olha, o horário era esse, o horário comum era esse, né, e aí ele começou a logar de madrugada,
tá? Então ele vai começar a trazer para a gente essas variações baseado no aprendizado. Ele precisa de no mínimo 2 semanas de aprendizado, né, 2 semanas de dados para começar a gerar esses relatórios para a gente. Daí vem o Fora isso, conceito, né? Daí vem o conceito. 360. Tá fechado o seu ativo da exato, 360 graus. Você consegue saber exatamente. tudo o que acontece. E fora isso, ele vai E fazer também análise de risco, né, para os usuários, Arthur, mas isso aqui é papo para outra história. E aí, só para a gente finalizar, só para a gente finalizar o AD Audit, só quero comentar que ele tem 2 módulos interessantes também, que não tratam só da auditoria do AD, mas ele vai tratar da auditoria de servidores de arquivos e vai tratar também dos logs locais de servidores membros e workstation membros. Então, por exemplo, eu tenho um servidor de arquivos, eu quero saber quem que está deletando arquivo, criando arquivo, movendo, lendo arquivos. Aqui, a gente consegue ter essa visão. Então, eu quero saber quem que deletou arquivos e quais arquivos foram deletados. No dia X, Y ou Z, eu posso pegar por período. Ele vai trazer lá toda a quantidade. Aí eu quero saber o sumário de ações do usuário, né, dentro do meu file server e a quantidade de ações que ele fez. Por exemplo, aqui nas últimas 24 horas, esse usuário aqui, ele fez aí, ó, mais de 5.000 modificações de arquivo. Ele renomeou mais de 1.900 arquivos. Né? Ele não deletou nenhum, mas ele mexeu nas permissões de pasta, por exemplo. Então, eu tenho uma visão de quantidade. E, claro, se eu clicar, ó, arquivos deletados, ele vai levar para mim a listagem dos arquivos. Bacana? Mesma coisa ali a gente vai ter para servidor, né, local, onde eu vou ter os dados de servidor de arquivo, né, que são logs locais dentro do servidor de arquivo, logon com usuários locais, senhas locais. Eu consigo ter essa visão de auditoria completa para os servidores locais também, tudo integrado dentro do AD Audit, tá? Eles são galera, licenciados como addon. Vamos puxando abrir o para pergunta gancho e aqui no resposta? nosso tempinho, vamos abrir um tempinho aqui para perguntas. Podem perguntar no chat o que vocês desejam saber sobre a ferramenta, o que ela faz. Está aberto o chat aí para perguntas, pessoal. Arthur, vou pedir para você ler para mim, porque eu não estou conseguindo ver o chat enquanto eu compartilho a tela. Não, tranquilo. Só esperando o pessoal começar as perguntas aqui. Ó, o Eric estava respondendo as perguntas aí atrás. Se ele quiser separar algumas para a gente também, fique à vontade. Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem? Opa. O Márcio aqui falou aqui, ó, que ele utiliza a Deldit ali, ó, e faz toda a diferença no dia a dia dele. Muito obrigado pelo feedback ali, Márcio. E a Deldit faz diferença sim. Faz diferença sim, você consegue saber ali tudo que acontece no seu Active Directory. Isso aí. Ó, Roberto, uma pergunta do Fábio ali que foi interessante é o serviço de push, né? Ou autenticação ali de push. Ela funciona para quais tipos de MFA? VPN, endpoint, OA? Bom, o push notification pelo aplicativo móvel, ele vai funcionar para a VPN, ele vai funcionar para o endpoint, ele vai funcionar para a ferramenta. Geralmente, o do aplicativo ele vai funcionar para todos os nossos MFAs. Para Tá? O todos os aplicativo tem resorts. algumas, a parte da VPN e do MFA de endpoint tem algumas opções que ele não funciona. Por exemplo, o VPN ele não aceita perguntas e respostas, mas a parte do aplicativo, né, do push notification, geralmente ele vai funcionar para todos. Tá? Bacana. Estamos abertos aí, perguntas. Ah, ó, teve uma outra pergunta também Uma do pergunta Lincoln interessante mais do cedo. Gilberto. Opa, peraí, Arthur. Ó, o Lincoln perguntou: como que a gente pode lidar com o MFA para usuários genéricos? Então, acredito que ele tem ali alguns usuários genéricos, né, de fábrica, alguma coisa assim. Quais possibilidades aí de MFA nós temos para utilizar ali que seja algo mais genérico, sem ser, por exemplo, um Google Authenticator, um Microsoft Authenticator que precisa ficar no celular ali da pessoa? Legal. Assim, o que a gente tem de genérico, né? Envio de código de verificação por e-mail, a gente vai ter envio de código de verificação por push, que aí, né, nesse caso ele precisaria, mas código de verificação por e-mail é um dos mais genéricos, perguntas e respostas também. Agora, para usuário genérico, né? Eu preciso fazer um MFA para usuário genérico. Uma coisa importante para vocês entenderem: o usuário ele tem que estar cadastrado na ferramenta para o MFA funcionar. Então, não adianta ele tentar fazer o login logo de cara na máquina que ele quer, sem antes se cadastrar. Mesma coisa para o reset de senha. Não adianta ele tentar
fazer o reset de senha se ele nunca se cadastrou na ferramenta. Então, para o usuário genérico, é importante que ele seja cadastrado. O que a gente pode fazer nesse caso? São usuários genéricos, são usuários terceiros que a gente vai adicionar com dados que a gente tem deles. Né? Eu não quero que eles tenham que se cadastrar. A gente pode forçar esse cadastramento via script, que aí eu posso eles cadastrar, ou eu posso, administrador, fazer esse cadastro por eles via importação de banco de dados ou importação de CSV, por exemplo, né, importação de planilha, onde eu vou fazer uma importação, nesse caso, para perguntas e respostas. Então, eu, administrador, faço um cadastramento de perguntas e respostas no lugar do usuário, né? E aí, para usuários genéricos, a gente não recomenda você usar isso para usuários mais importantes, justamente porque as perguntas vão acabar sendo genéricas, né? São perguntas que o administrador tem acesso. Então, provavelmente você vai usar CPF, vai usar RG, vai usar nome da mãe, etc. São perguntas que são fáceis para alguém conseguir descobrir, né, por fora. Então, para usuário genérico, geralmente a gente usa perguntas e respostas cadastradas pelo próprio administrador para evitar que esse usuário tenha que se cadastrar. Beleza? Opa. O Gilberto mandou uma questão aqui muito interessante. A ferramenta ela possui recurso de detectação de notificações de elevação de privilégios dentro do AD. Então, ela vai pegar ali conforme os relatórios. Então, no AD ele tem a parte de alertas, né? Que qualquer tipo de relatórios que forem gerados a partir de mudanças de permissionamento, ele vai trazer para você sim. Então, você vai Isso. ter esse E alerta aí ali você pode resguardado criar para um você. alerta que vai dizer, olha, toda vez que eu tiver uma elevação de privilégio, eu quero alertar, ou toda vez que eu tiver elevação de privilégios de usuários dentro de uma U específica, ou usuários que fazem parte de grupos específicos, eu quero alertar. Então você vai conseguir montar de acordo com o relatório, né, e com a gerência. Porque a elevação de privilégio, deixa eu minimizar essa categoria aqui, ela vai entrar dentro do User Management, no Account Management também. Então, gerenciamento de conta é gerenciamento de usuário. Então, ele teve permissão adicionada, né? Ele foi modificado. Você pode usar, por exemplo, o Last Modification on User, por exemplo, vai pegar as últimas modificações do usuário. E sempre que essa modificação for elevação de permissão, eu quero gerar o alerta. Mas, basicamente, Exatamente. a gente está trabalhando com log aqui, tá? É relatório, sim. Está normalizado, sim. Mas a gente está limitado ao que o log do AD traz para a gente, o formato que o log traz para a gente. Então, quando eu for gerar um alerta, eu vou ter que gerar, por exemplo, olha, aconteceu a mensagem XPTO de elevação. Né? Então, o privilégio do usuário foi elevado para X. Ele vai aparecer no log, na mensagem do log. Né? Então, dessa mesma forma, a gente tem que colocar lá no alerta. Olha, toda vez que acontecer uma mensagem dessa formato para o mesmo usuário específico, né, ele vai gerar para a gente. Bom, Outra pergunta pessoal, interessante eu acho aqui, a última pode falar, perguntinha, Arthur. essa do Última Emerson, a gente pergunta. recebe muito bem, a gente recebe muitas perguntas sobre isso. A pessoa que está em home office, para efetuar a troca de senha, ela pode utilizar a Desktop Service? Sim, sim. Não só para troca de senha, tá? Como para logon na máquina dela e para VPN também. Então, vou logar na VPN, posso utilizar. Então, o AD Self-Service vai ajudar justamente o pessoal que está em home office em conta disso. Então, No caso eu que ele preciso pegou resetar é a minha troca senha, de estou em senha. No casa. caso que ele pegou foi a troca de senha via VPN. Troca de senha, sim. Consegue. Por quê? Nesse caso, tá? Você vai ter que publicar o teu AD Self-Service, ele vai ter que estar publicado. O usuário vai ter, por exemplo, o agente na máquina dele, né? E se vocês utilizarem, né, utilizando a VPN, né, para fechar o contato com a tua rede também, o que dá para fazer? Ele reseta a senha no computador dele, reseta na tela de lock, antes mesmo de entrar, né? E resetando na tela de lock antes mesmo de entrar, a ferramenta já faz também a atualização da credencial em cache, tá? Via VPN. Ela abre, né, via API a tua VPN, faz a atualização da credencial em cache e você consegue logar com a credencial nova. Então você reseta em home office, sim. Outra coisa que dá para fazer publiquei a minha ferramenta, o cara entra no portal, não quero usar o agente. Beleza, ele entra no portal e reseta a senha dele. Tanto o esquecimento de senha, como a troca. Né? Eu preciso dar a minha senha antiga para fazer a troca nova, a gente consegue fazer os dois. Beleza? Arthur, eu acho que Exatamente. agora a gente já foi a última, né? Vamos seguir lá para o Forte. sorteio. Vamos seguir Pessoal, para o a gente vai ter o sorteio. sorteio, né? O pessoal que ficou aqui até o final, a gente vai ter agora o sorteio da Alexa, tá? O Arthur vai compartilhar a tela aqui, deixa eu parar a minha. Vai jogar lá no sorteador a lista dos inscritos, né? Pegou aí toda a lista de participantes, vai jogar lá no sorteador pra gente e vamos ver quem que vai ser o ganhador. Como é que vai funcionar, pessoal? Quem ganhar, por favor, se pronuncie, vai ter 1 minuto para se pronunciar. Se não se pronunciar em 1 minuto, a gente vai
cancelar 10 e minutos, viu, seguir para o galera? próximo, né? Sortear mais uma vez para o próximo. A pessoa tem que estar aqui agora, beleza? Vamos E lá. lembrando, Roberto, que a gente vai entrar em contato baseado nos dados cadastrais, né, na hora que vocês colocaram no webinar. Então, Isso, caso alguém ganhe, por algum motivo colocou algum dado errado, e-mail errado, telefone errado, já pronuncia no chat para a gente corrigir, para a gente conseguir entrar em contato com vocês. isso Então, aí. vamos lá, temos a listinha aqui dos participantes que se inscreveram. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos sortear um número, ó, um nome, né? E o Elcio. Elcio Lobo aí ganhou a Elcio, Alexa. parabéns, Parabéns, Elcio. Elcio. Olha aí, já se pronunciou. Elcio, vai no Já teu se cadastro, o pronunciou. telefone tá certinho, tá tudo certo. Tá Legal. tudo Elcio, certinho? o time vai entrar em contato, então, tá? Exatamente. Logo, logo, para fazer, pegar os dados de endereço e fazer o envio, tá? O pessoal vai entrar em contato por e-mail e telefone. Legal? Ele vai pegar aqueles dados que estão cadastrados lá. Se tiver errado, já fala aí pra gente. Pra Já se corrigir. pronuncia. Ah, beleza, não, eu acho que está tudo certo. Muito Parabéns, obrigado, galera. parabéns. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação aí no webinar. Acredito que foi de bom proveito para todos. O Elcio passou aí o e-mail dele, né? Beleza, Isso. já salvei aqui, Elcio. E, bom, obrigado, pessoal, obrigado a todos. Muito obrigado pela participação. Vamos ter mais webinários aí, mês que vem tem mais um, tá? Provavelmente vai ser do Log 360, se não me engano, e a gente vai falar dos logs em geral, tá? E, bom, obrigado, Arthur, também, por toda a Muito tua obrigado, apresentação. Foi Roberto. ótimo, Muito foi obrigado, massa esse Eric. bate-papo. Opa, obrigado, Acho que foi muito bom pessoal. para Só todo mundo. respondendo ali a Obrigado, Eric. pergunta do Emerson ali, a gravação vai estar disponível sim, Emerson. A gente vai para as nossas redes sociais, vai para o nosso canal no YouTube. No mais tardar, semana que vem já vai estar disponível aí para vocês, tá bom? Bacana, bacana. Pessoal, obrigado e até logo. Muito Um obrigado. ótimo Valeu, final de semana aí pessoal. para todo mundo. Um Até mais, abraço, hein? galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.